Sejam bem-vindos para mais uma temporada do CapoCast, o CapoCast que foi iniciado ano passado, onde a gente tivemos alguns episódios aí, junto com o meu amigo Alessandro Santos, um dos representantes do MBL Paraná. Também contei com o apoio do meu pai, Pedro Bala, né, que sempre me apoiou na questão do CapoCast, e também com o pessoal do grupo Eleições Capocu City, né, junto com o Éder lá, sempre deu um apoio, inclusive nesses últimos dias aí ele veio perguntando se a gente não ia voltar, e a gente está voltando aí e a gente acredita que vamos continuar aí, tocar, e a gente não quer mais parar. E para essa nova jornada, preciso de alguém para me ajudar a entrevistar também, e eu chamei um rapaz muito comunicativo que eu conheci lá na Secretaria do Trabalho, que é o Andrew Marinho. Seja bem-vindo, Andrew. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer e uma honra estar aqui, né, ajudando nesse retorno do CapoCast. Hoje estamos fazendo nosso primeiro episódio oficial do retorno, né? Já tivemos aí um piloto gravado. Então, quero agradecer aí ao Jean pela oportunidade de estar aqui. Creio que vai ser uma jornada muito boa aí que nós temos pela frente. E quando eu decidi voltar com o CapoCast, eu pensei num convidado e não poderia ser outro, né? Dr. Renan Gabriel Wozniak. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Jean Alexandre, o Balinha, né, aqui conosco. Vai pegar esse apelido aí. Vai pegar, sim. E aqui com o Andrew Marinho também, que legal, né, presente aqui. É uma alegria estar aqui no CapoCast, né, o podcast de Capocu City aqui. Estamos, né, inaugurando essa nova etapa e fico muito feliz de estar aqui, batendo um papo com amigos, né, falando um pouquinho, né, abrindo um pouco de situações, tendo um papo descontraído sobre assuntos aí que às vezes a gente quer conversar e tem outras pessoas gostando de saber também. Então, tamo aí. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. E para começar a nossa conversa, né, eu já queria sair da Fazenda Rio Grande para perguntar da época que o senhor morou lá na Europa, né, doutor? Como é que foi esse período aí? Pois é, eu tive a oportunidade de realizar os meus estudos de mestrado em Portugal, né? Estudei um ano em Portugal. De Portugal eu realizei um intercâmbio, fui morar na Espanha, e daí da Espanha eu fui fazer mais um complemento, né, de reforço da língua do idioma estrangeiro, e fui morar na Irlanda. Então, tempo que eu sempre tive um sonho de estudar fora, sempre quis muito morar. E eu tentei várias vezes e não deu certo. E foi uma questão interessante, foi um motivo de oração de minha parte. E eu orei por 11 anos para isso acontecer. E quando as coisas aconteceram, deram certo e fluíram, se encaixaram de tal forma, foi impressionante, sabe? Então eu consegui, as coisas deram certo, fui estudar na maior universidade portuguesa, que é a Universidade de Lisboa, né, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fiz o intercâmbio, passei no processo seletivo para estudar na maior universidade da Espanha, que é a Universidade Complutense de Madrid. Daí eu regressei para Portugal e faltavam 2 meses para alguns complementos, algumas formalidades lá, e eu fui morar em Dublin, na Irlanda, né? Cada país um idioma diferente, uma realidade diferente, mas agregou muito culturalmente. Então eu fiquei feliz porque foi um sonho realizado, né? Eu até brinco, né? Foi o período financeiramente mais difícil da vida, né? Porque ganhar em real e gastar em euro dói, né? Mas assim... Seus pais sofreram um pouquinho? Na verdade, eu custei integralmente, né? Vendi o carro que eu tinha, vendi os equipamentos de som que eu tinha, né? Propósito, né? Exatamente. Então foi lá, eu sabia que era uma etapa, né? E até brinco, não voltei nem zerado, voltei no vermelho, né? Devendo, né? Mas aí, com bastante bagagem. Né? Sim, sim, né? Foi um investimento, né? Não foi um gasto. Então foi um investimento, não me arrependo, tô muito feliz por isso. E até hoje em dia eu troco bastante ideias assim com pessoas que querem viajar, ter um tempo fora, estudar, saber como que é, fazer um intercâmbio. Inclusive a nossa estagiária lá da Secretaria do Trabalho foi para os Estados Unidos, né? Verdade, tá indo para os Estados Unidos também, né? Passar uma temporada lá com o pai dela, né? Então, que bom que já tem alguém no local que pode recepcioná-la, dar as orientações, né? Mas existem as barreiras naturais. Idioma, cultura, alimentação, faz parte. E isso é importante, né? Quando você tem alguém que junto, que dá esse apoio. Mas eu tô bem aberto aí, sempre troco ideias e incentivo pessoas a irem. Vão de maneira planejada, organizada, né? Que é um investimento legal para a vida de cada um. Sim, muito interessante essa questão de viajar para fora, que o primeiro país que o senhor conheceu foi Portugal, né? Não foi o primeiro país que eu conheci, foi o primeiro país que eu morei, além do Brasil, né? Ah, entendi. E sobre Portugal, eu queria fazer uma questão assim, tipo, que é um país que é praticamente primo nosso, né? Quase a mesma linguagem e tal. Eu queria saber como que é a questão das diferenças, então, na Andrew, linguagem, só antes do doutor responder essa pergunta,
A gente se prepara aqui, né? Pensa um monte de coisa pra fazer e eu esqueci de dar os recados, né? Vamos lá, Balinha, passa os recados aí. Cadê? Primeiro, eu gostaria que você que está assistindo essa live aí, curtisse lá, seguisse a gente no Instagram, né? A gente fez um Instagram onde que o Andrew tá administrando, CapoCast, procura lá que vai estar, ou procura nossas redes sociais que também a gente vai estar postando os links lá. Segundo, eu vou pedir para você dar um like aqui nesse vídeo aqui e curtir também toda a rede social do Jornal Repórter. E depois, para você também que quer ter um podcast ou quer gravar um vídeo, precisa fazer um trabalho de escola, qualquer outra coisa, eu vou pedir para você seguir o @aticos778 e também o @TizonMedias, que é quem está produzindo aqui o CapoCast pra gente, né? Tem também o telefone deles aqui, que é o 999-880307. Esse é o WhatsApp do Alex, né? Agora, perfeito, já deu o recado. Pode continuar a tua pergunta, Alex. Vamos seguir. Andrew. Então, queria saber como que é a diferença cultural do Brasil para Portugal, se sofreu muito assim com a questão da barreira da linguagem, se levou muito tempo para se adaptar, se foi rápido. Você foi para Portugal, pra inicialmente Espanha, Portugal, depois Espanha, depois na Dublin. Irlanda. Na Irlanda. Exatamente. Irlanda fala inglês. Inglês, exatamente, idioma oficial. Bom, o português de Portugal e o português do Brasil tem algumas mudanças, algumas palavras que são diferentes. Por exemplo, o que nós chamamos de celular, lá eles chamam de telemóvel. Telemóvel. Estranho, né? Bem formal, né? Ônibus, lá é autocarro. Autocarro. Né? E tem a forma de pronúncia, né? Você não diz, vou pegar um ônibus. Você diz, tens que apanhar um autocarro. Nossa. Então, assim, é um pouquinho diferente. Qual foi o período que você ficou lá em Portugal? Foi entre 2014 e 2015, né? Porque o ano letivo começa em setembro. É diferente, não é como aqui no Brasil que inicia em fevereiro as aulas. As aulas iniciam em setembro. Tem a questão do tempo? Exatamente, as estações são inversas. Então, quando é verão aqui, é inverno lá. Então tem essa inversão de estações. Né? Tem uns ditados que falam que o Brasil é o país do inverso, né? Talvez seja por isso. Né? Depende do ponto de vista, né? Então, mas eu acho que é melhor ter o verão ali na período de dezembro, janeiro, né? A gente não... Do que ter o verão gosta, em julho, né? A gente acha estranho isso. Mas no tocante à linguagem, então, assim, não tem tanta barreira, você vai aprendendo algumas expressões estranhas, né? Sim. Um pouco esquisitas, mas assim, você vai lidando com isso, né? Uma questão que para os brasileiros era muito constrangimento, porque para as mulheres, você não chama de guria, chama de rapariga. Sim. Né? Nossa. E fala assim... O Ceará também é assim. Aquela rapariga tem que fazer tal coisa e daí você... Para quem não está acostumado. O brasileiro é muito estranho, né? É estranho. Chamar, né? De rapariga, né? Ou então, quando é uma... Xingamento. Ou então, quando é uma moça muito pequena, né? Assim, não tem grande estatura, chama de miúda. Aquela miúda lá estava fazendo... E a gente acha engraçado tudo isso, né? Mas a questão da alimentação é boa, o brasileiro não passa mal lá, se vira bem, né? Tem comidas boas. Então, ali não foi tão difícil, né? A Espanha, eu já sabia falar espanhol, né? Com fluência, então para mim não foi difícil. Mas quando eu morei na Espanha... Aprendeu aqui no Brasil falar espanhol? Eu aprendi no Brasil, só que o espanhol, ele é bem... A Espanha é um país bem fragmentado, né? Assim como tem essa regionalização da língua, dialetos, formas diferentes, o espanhol da Espanha é diferente do espanhol que se fala na Argentina, por exemplo. Que é diferente do espanhol que se fala no Peru, por exemplo. Né? Então tem algumas expressões, algumas formas, né? Diz que na Catalunha também é bem diferente. Catalunha, né? sim. Lá já tem até um outro idioma, que é o catalão, que é uma mistura de meio que de francês ali com espanhol, assim. É um negócio meio... Mas eles não têm dificuldade de se entender. O idioma oficial é o espanhol, esse espanhol standard, né? Que nós chamamos, né? Então, esse aqui é mais fácil. Mas existem formas diferentes. Por exemplo, na região da Andalucia, que é mais ao sul, a sudoeste da Espanha, né, na região de Cádiz, eles falam muito rápido. Então, parece o Catarina nossa aqui, sabe? Falando cantadinho, rapidinho, né? Então, existe, quer ver a expressão calle. Você pode falar que é C-A-L-L-E, né? Que é rua. No espanhol da Argentina, vai ser caché.
né? No espanhol de lá de Andaluzia, eles vão falar calle, Olha. né? Então, e algum outro pode falar calle, né? Então, la calle, la Daí calle, a la gente que calle. lute pra E entender. aí, daí você sente essas dificuldades, assim, por conta de ser regional, né? Mas o tempo que eu morei lá, eu morei com mexicanos. Então, convivi muito. Então, eu aprendi mais o mexicanês, digamos assim, né? O espanhol do México, né? Com expressões, até questão dos idiomas, né? Assim, de expressões de rua, né? Dialetos de rua mesmo, né? Na forma de falar, do que propriamente do espanhol, né? Tradicional lá, né? Da região mesmo de Madrid, né? E um terceiro momento, quando eu morei, até complementando, Andrew, quando eu morei na Irlanda, aí sim foi mais difícil. Porque na Irlanda se fala um inglês que é um inglês que não é próximo do inglês americano. O inglês americano é mais fácil a compreensão. O inglês britânico é mais coloquial, ele é mais formal no trato. Sim. E o inglês da Irlanda, a brincadeira que acontece lá entre eles é como se fosse o português caipira nosso, sabe? Entendi. Então, eu lembro que um dia eu fui num banheiro, né? E daí lá chegou uma pessoa esbravejando, totalmente embriagada, e eu consegui entender. Daí eu fiquei feliz da vida. Puxa, eu entendi o irlandês bêbado, né? Falei, pô, tô melhorando no inglês aqui, né? Então já é difícil entender o inglês da Irlanda, né? E ainda mais, né? Com um cara embriagado ainda, né? Eu acho que foi no dia do St. Patrick's Day, né? Que é um dia tradicional lá que eu tive a oportunidade de viver. Foi bem legal. Enfim, então cada país é diferente, né? Falando da alimentação, que é bem importante. A alimentação na Espanha. A alimentação é importante. É importante, né, Andrew? Importante, Sabe disso, né? importante. Nessa Isso aí robustez toda, Isso você aí sabe é disso. não, né? isso aí Você tem que ver a né? marmita dentro do... Eu tô fazendo regime agora. Ai. E aí, na Espanha, você se vira bem, né? Tem umas coisas boas lá para você comer, muita base de frutos do mar, né? Muita coisa diferente. Até porque a Espanha ela é bem diferente, ela é bem separada. Tipo, tem a Galícia, que é aquela região da Espanha que é em cima de Portugal. Lá eles falam quase que um portunhol. É um portunhol. Muitas expressões têm palavras, não se diz buenos dias, se diz bom dia, né? Então lá é muito comum, né? E a região de Barcelona, lá na outra ponta, né? Lá já tem muito do catalão, né? Que é uma mistura de francês com espanhol. Para cima, lá no Nordeste, tem o que eles chamam de País Basco, né? Região de Vitória, lá daquela cidade. Então, lá, se aproximando da França, lá acima da região de Bordeaux, né? Lá tem o idioma basco é uma mistura, parece que de russo com francês, é um negócio maluco, assim, sabe? Nossa. Então a história da França ela é a união de vários reinos, né? Então ela tem esse contexto, né? Mas a grande dificuldade foi realmente na Irlanda, né? Por conta disso, e a alimentação na Irlanda é muito difícil. Na alimentação na Irlanda eles tomam café da manhã, eles chamam de o Irish Breakfast, né? O café da manhã irlandês. É um prato de comida que vem um feijão no molho de tomate meio adocicado, feijão, Nossa. ovo, salsicha, bacon grande, né? E vai mais às vezes coloca um purê de batata, alguma outra coisa. É um prato de comida. Então é Logo impressionante. de manhã. 6 horas da manhã. Para quem vai construir uma casa cedo já. Então, Sobrado Você ainda. vai sair, vai fazer uma Então, reforma. a principal refeição é o café da manhã. Agora, na hora do almoço, a refeição é um baguete, uma coisa de mais rua. leve. Um lanche. Não tem o almoço como tem aqui no Brasil. Então nós estranhamos muito, né? Primeiro acordando e já comendo um pratão daquele, né? E depois na hora do almoço você vai ver tem apenas um lanche, um sanduíche na rua, assim, né? Que não é tão comum, né? Isso aqui é uma tradição já britânica, né? Os ingleses, né, adotam também esse mesmo formato. Mas é bem curioso, né? De manhã aquele prato de comida, aquele feijão no molho de tomate meio adocicado, o ovo, o bacon, uma morcelha, assim que seria para nós também, frita, né? Assim, purê de batata, gente, é meio esquisito, assim, sabe? Mas enfim, a gente se adapta. E lá também o tempo na Irlanda chove mais de 200 dias no ano. O tempo comum é uma curiosidade aqui, até para não estender tanto. A gente, quando sai um sol, um dia ensolarado, de calor, arrebentando, tipo 20 graus, Lá. lá, tem gente que falta ao trabalho.
Não vai tá no, acostumado, né? vai no parque, abre um lençol e fica lá. Aham. Porque, assim, é diferente. Sim, É o um pessoal país passa frio. mal, né? As pessoas já andam lá com roupas, assim, com jaquetas que são impermeáveis. E quando dá uma garoa na rua, o pessoal não para. Continua circulando, andando. Vai do mesmo Uma garoazinha leve. Uhum. Se chover um pouquinho mais, aí se encosta embaixo da marquise, espera 10, 15 minutos, passou e segue a vida. As pessoas não usam sombrinhas, né, guarda-chuvas, porque venta muito. É uma região portuária. Uhum. Nossa. Então, quando você vê alguém de guarda-chuva lá, é turista. Né? Turista. Então, mas são curiosidades, né? Que a gente vai vivendo, aprendendo, compreendendo, entendendo por que as coisas funcionam assim, tem esses trejeitos todos, né? Então foi bem legal, né, André? Assim, achei uma experiência bacana, né? Incentivo. Quem tem Entendi. curiosidade de ir, conhecer, saber um pouco mais, né? Claro que a gente acaba dando bola fora, a gente acha que é de um jeito, é de outro, Sim. né? Se engana. Faz parte, né? Vira risada, a gente se diverte e vida que segue. Que história pra contar depois, né? É. E aproveitando dessa parte dos países, esses foram os 3 que você morou e estudou, né? Fora esses, algum outro país que você conheceu, às vezes visitou, passou algum tempo? Sim, na minha conta, se não falha a memória, são 25 países que eu já passei, né? E desses 25 países, cada país é uma realidade diferente, uma história diferente, né? Um contexto assim diferenciado. Então depende muito, né? Como que nós vamos aprendendo, né? Um Sim. pouco sobre cada país, o costume, o idioma. Tem coisas que ampliam nossos horizontes, né? Sobre visão de mundo, né? Então, e não estou falando somente da Europa, né? Estou falando que tem muito país, que nós falamos mal do Brasil aqui, poxa, tem muito país que tem uma qualidade de vida muito inferior ao Brasil. Sim. Muito inferior ao Brasil, né? E isso é uma questão que, quando a gente está fora, dá saudade do Brasil, Pois né? é. Uma vez eu estava lá no Marrocos, estava em Marrakech, tem uma cidade antiga, né? Eu fui lá fazer um lanche, né? Pedi. Daí o pessoal preparava... Bom, na feira livre eu vi que tinha uma mandíbula gigante lá, que era um dromedário, que é tipo um camelo, né? Ah. Que tava lá assando assim na chapa uma mandíbula, assim, uma coisa maluca, Nossa. né? Daí você tá andando, o cara bota O uma... Andrew manda pra dentro. Manda pra dentro. Assim, Com um pãozinho ali primeiro já era, Primeiro né? ver se a E uma vigilância Coca-Cola. sanitária passou ali antes, se passou, tá tudo Meu liberado. irmão, não existe vigilância sanitária naquele lugar. Não existe, cara. Eu fui num Conta lugar o lá... risco. Eu pedi um lanche, né? Pedi lá um lanche lá numa lanchonete que tinha, né? Eu vi que tinha na vitrine várias cumbucas assim, com um monte de pozinho. Falei, que estranho, né? Mas tá bom, pedi lá. Não tem nada de árabe, né? Meu árabe não... Ainda? Meu árabe não está bom, digamos assim, né? Tipo, continua no zero ainda. E daí pedi lá um lanche, né? E ele cortou a carne, depois pegou com a mão e botou dentro do pão. O pão já tinha cortado com a mão lá, aberto, né? Falei, pô, mas tá meio estranho, né? Depois ele foi, daí ele pegou cada um daquele pozinho que tinha lá, um vermelho, outro amarelinho, outro mais escurinho, né, e tal, e foi colocando tudo com a mão. A mão já tá tudo colorida já, né? Meu Daí eu Deus. falei, pensei isso aqui, né, cara, né? Fiquei olhando assim, né, e É tal. o tempero. É o O tempero, né? especial não vem nem do pó, é da mão. velho. Daí eu descobri que no meu lanche acompanhava batata frita. Falei, beleza, né? Pelo menos. Pelo menos batata frita. Tranquilo. Secou a batata frita e o abençoadinho, ao invés de virar a batata frita no meu prato, não. Ele virou num prato, pegou com a mão e colocou no prato que eu tinha. Daí eu falei, cara Pra do céu, sacanear, eu meu. acho que esse tá de marcação, né? Mas enfim, né? Então mandei pra dentro lá, né? E não fez mal, né? E tô vivo aí. O verdadeiro significado do que não mata engorda. né? A gente vai aprendendo muito nessas viagens. Tem muitas histórias legais, engraçadas aí, né? É, uma das coisas que me chama atenção, assim, de um país para outro, assim, é a questão das construções que tem. Aqui no Brasil, um país novo até, que, né, em comparação aos outros, e você teve na Europa, você conseguiu perceber essa diferença, assim, na Europa são milhares de anos, assim, até das construções, comparando com o Brasil, que é um país novo. Sim, você observa bastante na Alemanha, apesar de ter sido bastante afetada pela Segunda Guerra Mundial, ainda persistem algumas construções históricas, né? Na França, em Portugal, na Escócia, Inglaterra, você começa a encontrar que são
país historicamente uma formação de feudalismo, né, dos feudos, dos reinos, né, você consegue entender bem e visualizar. Tem palácios incríveis, lindos, maravilhosos, tem palácios antigos, e é bom ver, e é interessante, né, você vê paredes que duraram mais de 1000 anos e estão lá. Isso me chama muita atenção. Né, e às vezes a gente vê algumas casas que são construídas aí, meu amigo, dá um vento aí já tombou, né? Então é impressionante assim a história das construções, como que elas foram feitas. A arquitetura é bem diferente. No Brasil nós conseguimos encontrar alguns lugares que têm uma arquitetura tradicionalmente portuguesa. Se for para a região litoral nossa, encontramos ali em Antonina, em Paranaguá, né, algumas construções com bem característico português. Já você observa a arquitetura espanhola, ela é um pouco mais, ela tem muito mais adornos, né? E já a francesa, adornos seriam aqueles complementos, seriam aqueles detalhes. Por exemplo, lá no canto, lá em cima, tem um contorno que, cara, ninguém vê, mas foi pintado e tem um traço banhado a ouro, né? Então é muito mais rico, né? Muito mais pensando nos detalhes, né? Exatamente, bem mais detalhista, assim, né? Na Espanha também, na França, né? Que tem puxa muito para o gótico, né? Ou para o neogótico, né? Então se observa claramente essa arquitetura. Então é muito rica, né? Então isso é curioso de ver, de aprender, né? A gente aprende muito nessas. Isso é uma das coisas que me chama a atenção, né? Mas teve um passarinho que me assoprou aqui, doutor, que o senhor já participou de novela, é isso? Tem que tocar também. Esse é outro assunto que a gente vai conversar, o pessoal fala, né? A brincadeira que rola é que eu sou amigo do Tufão. Porque tinha o Tufão da Carminha lá? Exatamente. Da Avenida Noveleiro, Brasil. né, Andrew? Avenida Brasil. Noveleiro, né? Era a época que eu era mais criança, né? Assim Não tinha o que fazer, tinha que assistir. Você era obrigado a assistir, Era mais claro, criança, certeza. tinha uns 25 anos. Mas essa novela fez história até na Argentina, né? Foi grande sucesso, no maior sucesso da Rede Globo aí, uma novela chamada Avenida Brasil. Então eu participei da Malhação, Amor Eterno Amor, Cheias de Charme e Avenida Brasil. Olha né? só. Então foi uma etapa da minha vida bem curiosa. Eu tava... eu sempre consegui estudando bastante, ia lá, me dedicava até conseguir, passava. E beleza. Eu fiz isso assim no vestibular, na faculdade, na UAB, de primeira, beleza, tudo certinho. Na habilitação também, né, do CNH, beleza. Com quantos tudo. anos você passou na UAB? 22, acho que foi. Negócio, acho que foi. E aí é 22 ou 23, alguma coisa assim, nessa... Não, muito novo. Nessa novo. faixa. E aí, no primeiro exame da OAB que eu tentei, já deu certo, mergulhei, fiz, passei. E eu estava me preparando para um mestrado, né, que era um dos sonhos que eu tinha também, de realizar um mestrado. E eu foquei no mestrado federal, vou fazer lá, né? Tá dentro da linha de pesquisa que eu gostaria, beleza, foquei, fiz uma pós-graduação inteira. E aquela pós-graduação que não era somente para titulação, pós-graduação que tinha aula durante a semana, complementos aos sábados, era, cara... Dedicação mesmo. Muita mesmo, bem dedicada. E estava trabalhando nisso. Ok, fui lá me preparei certinho, passei na primeira fase, né? Beleza, que era uma prova objetiva. Na prova de idiomas, cara, nem dicionário levei, passei tranquilo, acho que foi em italiano que eu fiz a prova. Daí fui na... O senhor fala italiano também? Io so parlare un po' di italiano. E daí, depois também eu passei na prova daí eu passei na terceira fase, que era a prova discursiva. Fiquei todo orgulhoso de mim, tirei 9,25 numa prova de sociologia jurídica. Cara, nervosa, uma prova complexa, difícil, né? Eu estava bem, mas aí eu tive o orientador não se encantou muito com o meu projeto, né? E preferiu dar uma oportunidade a outros projetos, né? E eu fiquei muito desapontado com isso, né? A gente elabora um projeto, ele tem que aprovar, né? E ele não informou que naquele momento o projeto não estava de acordo com o investigador, com o professor e chamou outros dois lá do final da lista, né? Eu fiquei muito desapontado com isso, né? Poxa. E foi um não, assim, que eu fiquei muito triste. Eu comecei a repensar a vida. Será? Acho que eu nunca vou fazer um mestrado e tal, não sei o que e tal. Eu falei, vou tentar algumas coisas diferentes. Eu fui treinar luta, né?
Beleza, fui fazer o... Pensei, quer saber? Tinha um convite para uma agência de modelo lá. Chamou, fui, beleza. Daí, tem uma oportunidade aqui que surgiu para ir para o Rio de Janeiro fazer figuração em novelas da Globo. Vamos? Eu falei, todo mundo estava nessa vibe de experimentar novas alternativas, né? Assim, né? Sair um pouco só desse âmbito acadêmico, de estudar. Então eu falei, vamos lá, beleza. E eu fui lá e passei um tempo assim curto, né? Lá no Rio de Janeiro. Como é que é o nome do centro de gravações? Projac? Projac, acho que é Projac, né? Projac. Então, passei lá e daí conheci um monte de gente lá, foi bem legal, né? Assim, conhecendo um pouco como são os bastidores das gravações, como que funciona. Então, alguns que vieram a estourar depois, né? Marina Rui Barbosa, Elisa PRC. O senhor conviveu com ela? O Murilo Benício, né? Enfim, mais alguns que eu não estou me recordando o nome agora, né? Mas foi, assim, uma experiência legal, né? Convivendo ali, né, no cenário, fazendo gravação. E aconteceu, né, por uma felicidade aí do destino, que uma das cenas estava gravando, estava no fundinho lá. E foi curioso, que daí eu gravei, beleza, voltei pra fazenda aqui, né? Depois estava numa noite em casa, começou meu celular brotar um monte de informação. Renan, te vi na TV. Renan, você tá na Rede Globo. Falei, como assim, né? E tal. Daí eu fui ver que passou o episódio que eu tinha gravado, né? Que legal. Mas foi bem curiosa essa história aí. Todo mundo toca nessa história aí. Eu descobri hoje, né? Tá. Viu? Mas falando em Avenida Brasil, sabe o que o André descobriu hoje? Conta pra nós, André. Então, hoje a gente conversando no trabalho, né? Até comentando essa questão sobre Fazenda Rio Grande e tal, foi se montando. Aí eu parando pra pensar, poxa, tem bastante rua com nome de país, né? Avenida Portugal, Rua França, Inglaterra. Ele falou, não, é porque o nome do bairro é Nações e todas as ruas são Nações. Aí eu comecei, não, peraí. Então por isso toda rua é um país. Porque o bairro é Nações. Aí você vai pro bairro Gralha Azul. Passarinho. Cada rua é um passarinho, ó. Eu moro na Rua Coruja, tem a Rua Cux, tem a Rua... Eu vi a cabeça dele fazer fumaça. Meu Deus, nossa, eu comecei. Aí de repente, qual outro bairro? Eucaliptus é nome de árvores. De árvores, de plantas. Meu Deus, daí de repente, bairro Pioneiros, que eu nunca imaginava. São as pessoas, tipo assim, começaram Fazenda Rio Grande, César Carelli. Meu Deus do céu. Nossa, explodiu minha mente mesmo hoje. Isso aí realmente foi É verdade, uma curiosidade de Fazenda Rio Grande que teve um planejamento na hora da nominação das ruas, né? Então isso fica mais fácil, porque se falou pra pessoa, eu moro na rua Rio, não sei das quantas. Opa, Iguaçu. Então ele mora no Iguaçu. Sim. Né? Mais Então, fácil de identificar, bem né? mais fácil, né? Muito bacana. Eu até comentei hoje que lá em Balneário Camboriú também é bem organizadinha essa questão das ruas, que é por números. Então, digamos, tem as ruas principais, por exemplo, onde minha tia morou um tempo, tem a rua 3.700, que é por número. Aí as subdivisões ali, as ruas intersequentes ali, a 3.710, 3.715, 3.720. Cara, entende de assim, Balneário Camboriú, né? É. Você fala de Matinhos, Guaratuba, a gente entendia, até interagia, né? Mas aqui... Mas ele sabe até qual que é o preço da passagem lá. Não, lá, nossa, coisa fina. Mas, doutor, a família do senhor é bem famosa aqui na cidade, né? E a gente tem bastante morador novo se mudando para a fazenda, né? Queria que você falasse um pouquinho da família Wozniak aqui em Fazenda Rio Grande. Sim, a família é bem tradicional aqui, né? Tá realmente entre os pioneiros aqui da cidade. Os meus avós, né, moravam já aqui em Fazenda Rio Grande antes de ser Fazenda Rio Grande, porque era Mandirituba, mas também antes de ser Mandirituba. São José. Se eu não me engano, acho que foi em 59, 58, que acho que emancipou, né? Fez agora 63 anos, né? Tem que fazer as contas aqui direitinho, tô errando no cálculo aqui. Mas vai 60 e alguma coisa, né? Foi feito lá. Enfim, nesse momento, deu para perceber que, como os meus avós estavam aqui, né? Nesse momento de Fazenda Grande, já haviam aqui, era muito diferente, muito diferente. E por conta disso, como a economia era muito rudimentar ainda, então as poucas famílias que existiam acabaram impulsionando essa realidade local. Então, para quem mora em Fazenda Rio Grande aqui há, sei lá, mais de 20 anos, é muito recorrente aquela história.
Pô, tinha um terreno que era Valorizou. ali do lado do terminal rodoviário. O cara queria que eu desse uma belina Tem mesmo. Aí, ó. e eu achei muito caro. Aham. Achei que não valia, né? Daí Eu fica preferi sério. ficar com a Hoje tem belina. um McDonald's. Né? Né? Dei um McDonald's lá e a belinha do cara já virou Pois é. fumaça. Tem né? a Unifaciar ali. Opa, né? tá lá, Lázaro. tem unifaciar lá. Então, assim, tem essas histórias da valorização imobiliária. Sim. Então, cresceu muito, valorizou. E Fazenda Grande, conforme restou comprovado pelo censo, a cidade que mais cresceu no Paraná e a segunda que mais cresceu no país. E em um curto tempo também. Né? Pois é aquele fenômeno que na geografia chama de explosão demográfica, Sim. né? Quando passam a morar muitas pessoas no mesmo local e aí tem esse crescimento demasiado. As primeiras gestões do município encontraram grandes dificuldades mesmo, porque não estava preparada para ser uma cidade. E as gestões aqui segundas, digamos assim, né? Elas vieram no sentido de urbanizar mesmo. Forte investimento em asfalto, em regularização de imóveis. Isso teve. E graças a Deus que teve alguns gestores que pensaram, né, nessa questão da regularização fundiária, por exemplo. Porque hoje, praticamente, nós não temos um complexo de favela em Fazenda Rio Grande. Tem algumas regiões, claro, que são menos favorecidas, né? Ok, mas não chega a ser uma situação caótica, uma situação problemática. Mas teve realocação de casas que invadiram áreas, que eram áreas de invasão, e teve essa regularização. Ainda bem que foi feito isso há, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? 15, 20 anos atrás, e isso permite que Fazenda Rio Grande hoje tenha essa condição melhor, né? E realmente, hoje já se pensa Fazenda Rio Grande para daqui 20, 30 anos, algumas projeções, tem alguns planos. Que bom, né? Tem alguns problemas. Hoje nós temos um problema que é o engarrafamento. Olha, que quem morou em Fazenda Grande há 20 anos atrás. Lembra o da engarrafamento. Implorava Você tá- por uma duplicação na BR. Você Até, tá inclusive, maluco. quando a gente veio morar pra cá em 2014, isso, ali no bairro Gralha Azul mesmo, daí, tipo, a estrada ali ainda era de terra, assim, né? Sim, aham. E eu me lembro quando a gente chegou, aí minha irmã olhou pra gente e falou, mas o que a gente tá vindo aqui morar nesse fim de mundo? Agora a gente olha assim, Fazenda Rio Grande, é uma cidade completamente diferente. Isso Então pra você gente esnobou que vem a nossa 2014. cidade, Andrew? Olha só, André. Poxa. Num primeiro momento eu vim Morador de Curitiba, Fazenda foi um Grande susto, hoje, né? Nova. Vai virar um corte aí. Mas, aí, ó, o apresentador do CapoCast esnobando Fazenda Rio Grande vai aparecer. É verdade. Mas Que realmente- belo Não, primeiro mas- episódio, Que né? belo, já começa já com dois pés na porta, bem. né? Mas assim, tinha muita gente que no Facebook colocava que morava em Curitiba, mas morava aqui na fazenda, morava né? Agora dá orgulho de colocar que mora aqui na E Fazenda. tinha um outro contexto também, que Fazenda Rio Grande alcançou uma infeliz marca que era uma das cidades mais violentas do estado do Paraná, né? E não sei se não alcançou até no ranking nacional também, né? Mais para baixo lá, mas Pois é. que apareceu. De mortes violentas, né? E realmente teve um período aqui que a criminalidade era muito alta. Então, quando você ia para Curitiba e falava, eu sou de fazenda, o pessoal até Já ficava saía, meio assim. Ah, né? Fica o ranking ali, né? Fazenda, Osternac e... e SIC. Então, assim, tinha realmente esse contexto, né? Hoje a criminalidade está bem controlada em relação aos municípios da região metropolitana. Dá para observar que Fazenda Rio Grande, grande parte dos homicídios que ocorrem aqui estão diretamente relacionados a tráfico de drogas, né? Alguma situação que a pessoa já tem uma vida, né, envolvida na criminalidade, mas que Não é tão por banalidade. exatamente, né? Mas temos ainda algumas estatísticas que precisam melhorar. Por exemplo, de violência contra a mulher. Não sei, isso é uma grande interrogação. Se é porque as mulheres estão levando mais a registro esse tipo de crime, estão denunciando e está aparecendo na estatística, né? Esse tipo de crime. Ou então, se realmente é porque tem uma propensão, uma violência contra a mulher e a gente está bem incisivo, né? Mas isso vai se combater com uma mudança de mentalidade, fortalecendo essa política de valorização da mulher, de respeito
Agora mesmo, antes de entrar aqui nesse bate-papo com vocês, recebi a notícia que a Agência Estadual de Notícias estava veiculando Fazenda Grande como uma das cidades que mais gerou empregos para mulheres no Paraná. Muito importante. E temos grandes indústrias que valorizam isso, que mais de 50% do quadro de pessoal são mulheres. Então, isso é a mulher preenchendo um espaço de direito no mercado de trabalho, né, que foi uma grande bandeira que eu sustentei na Câmara Municipal como vereador, né, defendendo o direito de mulher. Entendo que direito de mulher não é só a mulher que defende, todos têm que defender, né, é uma questão de igualdade, de respeito, e isso está se demonstrando também, está se refletindo em números, agora até mesmo através da Secretaria de Trabalho, né, com a empregabilidade para mulheres que aumentou em Fazenda Grande. É muito legal isso. É uma estatística empolgante mesmo, quando nós vemos que Fazenda Grande tem, de um quadro de violência de mulher, está passando a não só combater a violência, mas criando formas de geração de renda para mulheres. E por falar nessa questão o atual, né? Eu tenho visto que o prefeito ele tem 3 pilares, né? Que ele falou que ele tem que cuidar: saúde, trabalho e urbanismo, né? Que é a questão das ruas e tal, para desafogar os trânsitos, né? O que compete à Secretaria do Trabalho? Quais que são os números, como que a gente estamos? Até tornando para quem está acompanhando um pouco mais claro, né? São objetivos que o prefeito estabeleceu, né? Entendemos que para esse momento o Fazenda Rio Grande precisa de uma atenção maior nesse deslocamento, né? Aqui dentro da cidade, mobilidade urbana. Obrigado. Na mobilidade urbana, na questão da geração de emprego, porque isso reflete em renda e em riqueza sendo gerada na cidade. Né? Exatamente, né? Emprego para fazendentes, sendo bem bairrista, né? Aqui. E também na saúde, né? Que é um ponto delicado já há anos e merece uma atenção e está recebendo uma atenção maior. Já tem vários projetos em andamento aqui para a área da saúde, né? Ampliação da UPA, o hospital, a clínica de fisioterapia, enfim, tantos outros assim que não são novidades estão vindo. No tocante ao emprego, nós passamos a observar que ao longo dos últimos anos começou a ter um certo descrédito com a Agência do Trabalhador, que as empresas estavam anunciando as vagas, não estavam tendo uma resposta. O que nós trabalhamos em relação a isso? Não estou falando aqui de nenhum gestor anterior, não é nada disso. Acho que foi um fenômeno de mercado mesmo, né, que merecia com certeza uma atenção anterior e não foi dada. Mas não quero entrar no mérito, estou olhando para frente, estou olhando um retrato. Então, nós trabalhamos no resgate da credibilidade da Agência do Trabalhador perante essas empresas, para essas empresas estarem tranquilas, que ao anunciarem uma vaga, vai ser encaminhado um candidato que está com o perfil daquela vaga. Por essa razão, então, nós trabalhamos nessa qualificação do encaminhado, tá? Refortalecemos a área de captação de vagas e, para se ter uma ideia, ano passado, nós conseguimos, numa busca ativa de vagas pela Agência do Trabalhador, alcançamos pouco mais de 2.000 vagas ofertadas na Agência do Trabalhador ao longo de todo o ano de 2022. Só nesse primeiro semestre, fechamos com 1.761, se não me falha a memória. Nossa. Então, só esse primeiro semestre nós alcançamos mais vagas a serem ofertadas do que o ano passado inteiro. Quase o ano passado inteiro, né? O ano passado deu 2.000, né? Então, significa que nós temos mais vagas. E um detalhe, a Agência do Trabalhador, cara, 95% do pessoal que vai lá é gente de Fazenda Rio Grande. Então, quem anuncia vaga pela Agência do Trabalhador tem uma chance altíssima de ter trabalhando dentro da sua empresa em Fazenda Rio Grande uma pessoa de Fazenda Rio Grande. Facilita o deslocamento, facilita a qualidade de vida, facilita o tempo com a família, muitos aspectos. A qualidade do trabalho que ele vai entregar vai melhorar. Enfim, então esses números assim são bem positivos, bem otimistas. Nós estamos batendo alguns recordes em relação à média do ano passado, de todos os meses que a Agência do Trabalhador tinha alcançado, estava alcançando de colocados, né? Nesse ano, nós dobramos a média de colocados por mês via Agência do Trabalhador. Ou seja, estão sendo empregadas 2 vezes mais pessoas do que o ano passado. Então, isso demora um pouco para acontecer, não é de um mês para o outro. Você tem que desenvolver uma ação agora, que daí, por exemplo, nossa equipe vai até uma empresa,
visita, apresenta a agência. Quando essa empresa tiver vaga, ela vai anunciar lá na agência que vai ter um processo seletivo marcado, que ele vai participar, que ele vai ser, depois de passar, vai fazer o admissional e vai ser contratado, e daí um mês depois vai ser na estatística da agência. Então nós estamos plantando sementes que vamos colher daqui a alguns meses. As visitas que foram realizadas nesses últimos dias vão repercutir nos números da agência daqui 3, 4, 5, 6 meses. Então é assim que nós trabalhamos, né, com esse planejamento, e graças a Deus tem dado certo e temos recebido elogios até no governo do estado pelo desempenho que Fazenda Grande tem gerado. Para se ter uma ideia também, para fechar esse assunto aqui do como está indo o trabalho em Fazenda Grande. Do final do ano passado, de dezembro de 2022, até metade desse ano, foram geradas 1.032 novas vagas de emprego em Fazenda Rio Grande. Eram vagas de emprego que não haviam em 2022 e agora existem em Fazenda Rio Grande. Isso é muito positivo, é um superávit bem positivo. Sim. São 1.032 pessoas que foram admitidas a mais do que foram desligadas. Isso são estatísticas do CAGED, que comprovam que nós somos a 12ª, era a 13ª até mês passado, esse mês já somos a 12ª maior cidade geradora de emprego do estado do Paraná entre os 399 municípios. Olha só. E esses números mostram que quando o senhor pegou a Secretaria do Trabalho, a agência estava tendo que se diminuir para Mandirituba, né? Tem essa questão também, né, Renan? Aconteceu que uma triste constatação que assim que eu assumi, né, a gestora chegou a literalmente chorar. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. O Estado entrou em contato essa semana, naqueles dias, dizendo que eles vão pegar o carro do governo do Estado, que fica disponível para a agência, para fazer essas visitações, de volta. E que já está uma conversa que esses nossos números aqui estão caminhando para fechar a unidade Fazenda Rio Grande e a estrutura que tem ali servir como uma espécie de sucursal de Mandirituba. Então isso é bem grave, né? Triste. Ia retroceder, né? Total, né? Então foi um desgoverno, uma situação assim que é vergonhoso até a gente falar sobre isso. E hoje os números totalmente o contrário, né? Isso, como eu falei, não veio da noite para o dia. Teve bastante trabalho, bastante conversa, bastante planejamento, quebrando a cabeça, realmente pensando em estratégias, né? Fizemos consultorias também com especialistas para nos darem um suporte, né? Porque nós não temos que ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos de todas as coisas e que nós podemos aprender também com quem sabe mais do que a gente, né? Essa é uma realidade de uma sala de aula, de uma educação, de uma faculdade, de uma escola, né? Então, nós nos informamos com pessoas que nos auxiliaram com estratégias, com ideias, com pensamentos, planejamos, realizamos diagnósticos e, a partir disso, desenvolvemos um plano de ação, inclusive com um cronograma do tempo para acontecer. E aí nós fomos alcançando alguns resultados paulatinamente, né? Foi aumentando mês a mês. Mesmo assim, ano passado alcançamos 2 recordes maravilhosos. Batemos um recorde de contratação não lembro se foi agosto ou setembro, acho que foi em agosto. E em novembro, de novo, batemos um recorde de agosto. Então foi muito legal, bem positivo, bem favorável, estamos bem contentes. E é uma realidade, são águas passadas, né? A gente tem que olhar daqui para frente, né? Nosso desafio é maior, estamos agora com uma Sumitomo que vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais aqui em Fazenda Grande, mais de 1.000 empregos diretos e indiretos. Estamos com uma outra multinacional para vir para cá, com um porte gigante, que também vai gerar muito emprego aqui para Fazenda Rio Grande. Enfim, é uma cidade promissora, uma terra de oportunidades, e quem quer investir em Fazenda Rio Grande, né, certamente é um bom investimento que vai crescer junto com nossa cidade. Muito bacana. E o senhor já vem liderando a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda há quanto tempo já? Já vi passando e aumentando cada vez mais esses números. Eu iniciei em março de 2022. Então, vamos dizer, 1 ano aí, 5 meses mais ou menos, né? 1 ano e 4 meses aí, né? 1 ano, então 18 meses, resultado, mais ou menos isso aí. Comprometimento mesmo, trabalho. Uma coisa que me chama a atenção é a sua rotina, né?
Porque depois de um dia de trabalho lá na Agência do Trabalhador, a reunião após reunião, o senhor também vai lá para a Unifaciar ser diretor. Como que surgiu o Renan diretor? Já foi professor anteriormente? Conta para nós essa questão acadêmica. Sim, eu comecei a sentir um interesse pelo magistério. Foi no meu último ano de faculdade, quando um professor muito bom me inspirou realmente. Eu fiquei impressionado com a bagagem que ele tinha a contribuir e como me ampliou os horizontes em relação à matemática que estávamos estudando. Que foram 2 professores ali, né? O Dr. Adriano Bretas, né, que é um advogado criminalista muito famoso, Dr. Rodrigo Sanches Rios, né, que é o secretário-geral da OAB hoje, e foram muito provocativos e me instigaram a dar aula, né? Fez eu pensar, né, que eu pensasse em realmente dar aula. E eu iniciei dando aula em 2008 no Colégio Jorge Andrigueto, nos cursos técnicos das disciplinas que tinham de direito. E daí comecei a dar aula, depois eu fiz uma especialização em sociologia jurídica, e eu comecei a dar aula de sociologia também, para o médio, né, para o magistério. E a partir daí eu vi que eu me senti muito em casa, me senti vocacionado realmente ao ensino. Então, quem trabalha com educação tem que ser apaixonado por educação, tem que gostar de ver essa transformação, o desenvolvimento, né? Você gosta disso, né? E a Unifaciar eu iniciei dando aula em 2009. No segundo semestre de 2009. E de lá para cá, eu acompanhei, fui indo para o curso de... Comecei a dar aula num período de experiência, foi cruel. Era uma aula difícil de filosofia do direito no sábado de manhã. Nossa. Rapaz, esse frio aí, lá em Araucária, assim, os alunos queriam... Era para testar, né? Era para testar mesmo, porque se tornar uma aula interessante, né? Porque às vezes as pessoas pensam que filosofia é uma nuvem, assim, e qualquer frase de efeito é filosófico. Não é isso. Você estuda correntes filosóficas, doutrinas, pensamentos, né? Quais são as afirmações, a compreensão de mundo, né? Então você trabalhar tudo isso é difícil. Mas deu certo, eu entrei, passei nesse período probatório lá, fui contratado. Daí em 2013, se eu não me engano, recebi um ofício de um vereador na Câmara, convidando 13 faculdades para virem se instalar em Fazenda Grande, porque a Sumitomo, acho que tinha vindo para cá, foi nessa época, não lembro certo, foi 2011, 12 ou 13, alguma coisa assim. Ele falou, doutor Renan, você dá aula numa faculdade, né? Dou sim, qual que é? Na Unifaciar. Você consegue levar um ofício lá em mãos, leva na pessoa, maior autoridade que você conseguir lá. Falei, beleza, vamos tentar, né? Levei para o coordenador adjunto, que levou para o coordenador de curso, que levou para o diretor-geral, que mais tarde veio a ser o reitor. E numa bela noite estava eu, o então reitor, e o mantenedor, né, o dono do grupo Unifaciar, no gabinete dele. E naquela oportunidade eu apresentei Fazenda Rio Grande. Uma forma, é uma das cidades que mais cresce, a população está vindo, não tem nenhuma faculdade nesse Cone Sul. A última que tinha, então, era ali no Novo Mundo. A próxima, acho que era só lá em Mafra, naquela época. Então, não tinha. É verdade que vai crescer e vai ter uma faculdade. A primeira que chegar vai ser pioneira. Tanto que tem muitos moradores hoje em dia de Mandirituba, que vem de Agudos. Agudos, Mandirituba, que estudam na Unifaciar hoje, né? De Curitiba também, região do Tatuquara, aqui do Umbará, né? Até da região do Agaraú, ali de São José dos Pinhais, vem ali. Então, falei, o mantenedor ficou bem interessado e decidiu acreditar nesse projeto. Né? Foi uma fala ali determinante para gerar essa convicção nele. Ele aportou um recurso, adquiriu um imóvel, fez uma construção grande, né? Que às vezes da rua não aparenta que é tão grande assim, mas investiu e, enfim, em 2014 fui morar fora, passei um tempo, quando eu voltei estava sendo inaugurada, final de 2016, né? Início de 2017 começaram as aulas. Começou, eu ainda não entrei como professor, porque eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, né? Não quis me comprometer. 2018 iniciei como professor. E em 2019 fui convidado para assumir a gestão do campus, como diretor-geral do campus de Fazenda Rio Grande. 2019, perdão, né? 2019. E daí de 2019, daí de lá para cá, né?
de quando a gente se sente feliz e gosta do que faz, a gente faz com carinho, né? Então, apesar de uma rotina extenuante ali na Secretaria do Trabalho, eu brinco até, minha vida, né, tá virada em fazer reunião e responder WhatsApp, né? Porque Tem que ter mais ou horas, você né? responde, né, pessoalmente na reunião ou responde virtualmente no WhatsApp, né? Então, e ali nesse contexto ali, eu trabalho até às 5, né, na Secretaria de Trabalho, e às 18 horas daí eu inicio minha jornada ali na Unifaciar, né? Então é um ambiente que eu gosto, que eu fico feliz, né? Tem muitas histórias de vidas muito legais, tem alunos ali que eu sou fã, admiro, porque o perfil do nosso aluno é o cara que trabalha, que ele mesmo paga a faculdade, aquela pessoa que tem interesse na vida. E assim, a vida da gente não é uma planilha, né? Sim. Durante o tempo de uma faculdade, está sujeito a passar por um desemprego, como eu converso com alunos, de um divórcio, como eu converso com alunos, às vezes um câncer, como tem casos de alunos, às vezes uma outra situação. São coisas, a gente procura criar esse acolhimento, dessa proximidade, né? Porque você quer investir, não tenha dúvida que quem torce, né, para os alunos se formarem, concluírem, né, é quem está lá na frente, né? São os coordenadores, os professores, a gente quer muito ver isso, né? É um momento, para mim, emocionante, é a solenidade de formatura. A maioria das solenidades da Unifaciar é eu que presido, pelo fato de eu estar na condição de diretor, e eu fico muito feliz quando tem uma solenidade de formatura e eu consigo verificar, tem um fazendense aqui se formando, nós estamos entregando aqui mais, sei lá, nessa formatura, nessa colação, mais 3 contadores para Fazenda Rio Grande. Estamos entregando mais 5 administradores aqui para Fazenda Rio Grande. Né? Então, a gente fica feliz ao ver esse progresso, esse crescimento, essa evolução. Né? Então, é isso, né? É isso que me motiva, esse é o combustível de ver essa transformação de vidas. Né? Isso é realmente empolgante, é contagiante. Né? Muito bacana mesmo. E, inclusive, falando sobre a Unifaciar ainda, a senhora disse que assumiu a diretoria lá em 2019, né? Isso. Mas também queria saber, antes de quando começou como professor, quais foram as suas experiências, assim, tipo, em escolas municipais? Também chegou a dar aula ou só universitário? Eu dei aula no Colégio Jorge Andrigueto, né, nos cursos técnicos. Dei aula, assim, por cursos fechados, de curso de pós-graduação, né? Teve, acho que umas 2 instituições que eu dei aula. E aí eu já dava aula na Unifaciar. Porque também, você sabe que eu faço bastante coisa, não ia conseguir dar aula também em 5, 6 instituições diferentes. Então, basicamente, a maior parte do tempo foi no Jorge Andrigueto e na Unifaciar. A gente tem bastante estagiário que trabalha na prefeitura, de diversos perfis e tal, e a gente acaba percebendo que essa nova geração tem uma tendência a ter um emocional mais frágil. E querendo ou não, eles vão ser o futuro nosso, né? A Fazenda Rio Grande tem 30 anos, isso? 33 anos. E muito nova, né? E daqui 30 anos a gente vai estar na mão deles. O que o Dr. Renan espera dessa nova geração, sendo político e também um educador? Olha, numa visão política eu vejo que a nova geração tem mais acesso à informação. Isso, por um lado, é bom e também qualifica o debate, porque a pessoa não pode falar qualquer coisa. Sim. Ele pega o celular, é isso mesmo? Então deixa eu olhar aqui, ó. Ali na hora. Não é isso, ó. Tá aqui, ó, como é que é? E já passa então qualifica o debate, né? Então a pessoa acaba sendo mais responsável ali para se contradizer, né? Para não ser não ter uma contradição naquilo que ela está dizendo. Porém, gera uma nova safra aqui de pessoas que às vezes são um pouco mais cômodas, porque a informação é mais rápida e mais fácil. Mais acessível. Por exemplo, quando você queria ter aprender sobre determinado assunto do direito, não tinha outro caminho. Era você pegar na biblioteca, sentar o bumbumzinho lá, abrir na mesa o livro, baixar a cabeça. Eu gastei muitas e muitas horas da minha vida em bibliotecas, mas muito tempo, né?
Essa aqui não é famoso, não é. O pessoal vê a foto lá com o tufão, né? Mas não vê a foto na biblioteca, né? verdade. Então, tufão foram poucos dias, né? A biblioteca foram muito e muito tempo, assim, né? Anos, né? Estudando, frequentando aqui semanalmente, né? Então, e nessa ocasião ali, eu vejo que essa geração, né? Por força dessa ocasião, eles acabam ficando um pouco mais cômodos para acesso do conhecimento. Hoje, se a pessoa quer saber alguma coisa, às vezes não dá nem o trabalho de digitar. Clica no microfone, procurar tal coisa. Já era. Já era, Já tá achei lá. tudo. Mas Tem nem o assim, trabalho de escrever. a gente também trabalha num formato na faculdade para utilizar essa tecnologia a favor. Sim. Uma recomendação que eu dou para os nossos alunos. Falo abertamente, especialmente para os calouros. Teu objetivo na faculdade não é tirar a nota média. Isso aqui é o básico, né? Teu objetivo é aprender. É você que é o mais interessado em se formar. Sim. Não é teus pais, não sou eu, é você. Então, você tem que se importar em aprender. Faça bom uso desse seu tempo aqui na faculdade. Chegou em casa, quando você vai lá, abrir a geladeira, fritar um ovo, pegar o virado do almoço lá, para ver o que dá para render ali na janta, pega o celular, o tablet, o computador, abre numa videoaula e deixa lá rodando. Assim você já está revendo o assunto que você teve na aula e você está aproveitando ali. Foi isso que o senhor quis dizer, então. Então você utiliza. A ferramenta de podcasts. Isso está sendo bem comum. Pessoas que pegam um ônibus, pessoas que têm que fazer um percurso de carro, deixa lá rodando e tá falando sobre o assunto, ele tá indo dirigindo e tá ouvindo, ou tá no ônibus lá, né? Tá concentrado, pensando. Um tempo que ia perder, acaba ganhando. Sim, exatamente, otimiza. Então você utiliza a tecnologia a seu favor. Então dessa forma é uma ferramenta interessante. Então essa geração que eu vejo é uma geração que, por um lado, tem um acesso muito fácil à informação, mas não tem aproveitado da maneira certa. Pois às vezes eu acho que poderia ter, pode explorar mais ferramentas, né? Mais dessas ferramentas, pode explorar melhor, né? Hoje, eles estão, é uma geração muito conectada. Se você entrega um celular para uma criança de 6 anos, já tem celular. Ela sabe fazer coisas que você nem sabia que existia no teu celular. Né? Então, é impressionante isso, né? Então, agora, claro, tem que estar monitorando. Nós esperamos que tenhamos, como educador, né, que a gente possa estar formando cidadãos que tenham um senso crítico, um senso de razoabilidade, não baseado no vitimismo, na culpa dos outros, mas que tenham uma autorresponsabilidade dele ser o protagonista da história dele, como responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas, e que se ele não está satisfeito, não está conformado, que ele está dando passos para mudar isso. Então, é nesse sentido que eu espero, né, que venha essa nova geração aí, transformando, inovando, criando, ok, né, mas não reféns da tecnologia, mas como protagonistas da história deles. Tem alguma história, assim, de algum aluno, alguma pessoa que você tenha acompanhado ali, digamos assim, a jornada dela ali na faculdade, desde o começo, assim, que te comoveu bastante, assim? Tem várias histórias, né? Claro, não vamos abrir assim, indicando, mas contando genericamente. Quer ver, teve um caso de um aluno que eu uso a minha sala, eu recepciono muitas pessoas, né? Sim. Eu converso bastante com os alunos, a gente fala sobre questões de faculdade, questões às vezes fora da faculdade, a gente bate um papo, porque às vezes não tem apesar de serem adultos, não tem uma referência em casa, ou precisam de uma palavra confiável externa, ou então o problema está em casa. E então eu converso bastante com o pessoal lá. Daí um aluno, sabendo disso, né, chegou e falou: diretor, viu, tem um aluno ali que ele tá meio estranho, ele tá muito quieto, ele tá meio assim para baixo, né? Daí, viu, acho que vale a pena você ter aquelas conversas com ele, né? Aquelas conversas já sabe em que tom que é, né? Eu falei: não, beleza, obrigado por avisar, né? Daí num dia no hall de entrada, eu gosto de estar no hall de entrada, recepcionando ali, né, os alunos, e eu comecei a conversar com ele. E aí, tudo bem? Boa noite. E aí, tal, como é que estão as coisas? E fomos desenrolando, fomos conversando. Daí ele começou, né, que estava
estava na dúvida do curso, porque era um incentivo muito grande dos pais, mas ele não estava convicto. E ele foi externando. Bem da verdade, ele estava com um quadro de depressão. Uhum. E isso é muito frequente. É uma doença silenciosa. Sim. Né? E eu ficaria muito... Ficaria inconformado se tivesse alguém ali que eu tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa e não fiz. Então comecei a trocar algumas ideias, conversar, e foi indo. Eu vi que deu uma melhorada, mas criou um fato bem curioso. Toda vez que eu estou na faculdade, ele faz questão de ir lá me cumprimentar, de dizer oi, e aí, como é que tá? Passar olhando, me procurando já. Porque criou um vínculo. Isso aqui é uma forma de dar um apoio, um incentivo. Sim. Sabe, no mundo já tem pessoas demais que empurram os outros para baixo. Então, quando nós temos a oportunidade de empurrar alguém para cima, nós não podemos perder essa oportunidade. Então, essa é uma triste verdade. No mundo as pessoas são rápidas para criticar, para falar, para não compreender. Então, quando você tem a oportunidade, dá uma força para alguém assim, não perca essa oportunidade. Né? Faça isso que vale a pena. Né? Então, são histórias como essa. Sabe? Não são matrículas, são pessoas. E aí eu acho que é esse olhar assim, compreendendo, né, as dificuldades de cada um, mas encorajando a superar cada um as suas barreiras. Então acho que é nesse formato, essas e outras histórias também, né, são bem curiosas e me marcam muito. Fazendo um resumo aqui da nossa conversa aqui, deu para ver que o doutor tá com 38 anos. 38. Já vivenciou bastante coisa. Bastante, daria um livro, né, Renan? Olha, já pensou em fazer um livro? Dá pra fazer uma série de livros aí. Mas eu acho que ainda não acabou ainda, né? Tem bastante história pra contar ainda. Não acabou, tá louco? Se eu morrer, cara, não, deixa eu viver um pouco mais nada. Tem bastante coisa pra conquistar também, né? Mas olha só, viu, Jean, eu penso já algumas ideias de escrever, né, sobre livro. Tem uma amiga minha escritora, tava falando sobre isso. E que ela lançou o livro, fiquei pensando também, né? Tem um livro que eu pensei já de escrever sobre causos da Câmara Municipal. Porque olha, a primeira 10 mão, anos... CapoCast aí, ó. Primeira mão pra vocês aí, ó. Vamos ter um livro Compre só com a de gente história. que você vai ter desconto. Vamos ter uma comissão aí pra divulgar. E daí são causos assim bem curiosos, engraçados, né, inusitados da Câmara, que a gente acompanha os bastidores ali, né? Então, quem vê o plenário às vezes não vê o que tem depois, né? Ou lá dentro da reunião, quem vê né? close não vê corre. E aí a gente tá essa aqui é uma ideia que já me ocorreu, né? Eu tenho ela em mente ainda. Na verdade, eu tenho até um material que eu trabalhei da minha dissertação de mestrado. Eu pensei em trabalhar posso dizer, transformar numa versão de um livro. O tema da minha dissertação de mestrado, eu falo sobre a qualidade da representação política no Brasil. E quando eu fiz isso, eu não estava nem pensando em ser candidato a vereador. Estava como advogado de uma Câmara Municipal. Eu quis trabalhar o tema da representação política, porque era algo que eu via muito na Câmara. Eu acompanhava todas as sessões e a questão da representatividade parecia que não havia conexão entre o representante político e a população. E aí, o que gera essa aproximação, né? Quais são as razões? Bom, eu tive que fazer um estudo um pouco da história do Brasil, da cultura brasileira, da sociedade, né? Como que ela se formou, por que as coisas são assim hoje. E a partir daí eu consegui delimitar alguns elementos da política que faz com que a representação política ocorra, né? Então, a partir desse ponto de vista tupiniquim, capocu, como que nós escolhemos nossos representantes? Por quê? Sobre quais razões? Né? Infelizmente, tem gente que escolhe o representante porque ele é o mais simpático. Ele lembrou do meu aniversário. Pô, você não tá pegando o cara mais com a melhor memória, né? Tá pegando um representante seu, né? Você não está escolhendo minha simpatia, você está escolhendo teu representante. Então, e alguém quando for discutir questões como uma lei orçamentária, com o planejamento da cidade, então, a pessoa não tem entendimento de como é importante, né? É muito importante, né? E a pessoa só tem... E a questão do voto é uma coisa impressionante. Todos têm um voto. O cara mais inteligente, o mais despreparado, é um voto igual. O cara mais rico e o mais pobre é um voto igual. Né? Então, o cara mais certinho, todo errado, é um voto igual. Então, assim nós temos... esse é um legítimo
poder de escolha, e quem escolhe mal, infelizmente, paga o preço, né, pelas escolhas erradas que são feitas. Então, trazendo essa conscientização aqui que é importante, né? Isso, e eu penso em escrever, mas talvez não ainda. Mas futuramente aí, ó, vamos ter. Ó, Quando eu te fiz essa pergunta agora do livro, me veio na mente que a gente está fazendo a história, né? Principalmente dessa cidade que é muito nova. Daqui 100 anos, o pessoal vai lembrar do Dr. Renan, né? Vai ter o final do livro do Dr. Renan. Esperamos. E um lado feliz, né? E pra gente finalizar agora, estamos chegando no final, né? Queria dar as considerações finais. Quer começar, Andrew? Então, primeiramente, agradecer ao Dr. Renan que aceitou o nosso convite. Estamos aqui uma conversa muito boa mesmo. Conhecer toda a experiência que você teve aqui no Brasil, para fora, e depois voltando, né? De muito valia também de incentivo aos jovens, né? E a nós aqui, principalmente a mim. Eu não estou te chamando você de velho, tá? Mas é um incentivo muito grande, né? É que eu já tô chegando nos 30, mas eu tenho cara de novo. Tem cara de novo. Tem cara de novo. 29. 29. Mas é um momento de grande valia, assim, é um incentivo muito bacana, né? Saber que o importante é o comprometimento conosco mesmo, né? Como você disse, o maior interessado naquilo é nós mesmos, não são nossos pais, são pessoas externas, né? Então, realmente foi muito bacana essa conversa. Que Deus continue abençoando todos os planos e projetos aí que você tem mais pra frente. E obrigado a cada um que assistiu até aqui e tamo junto, gente. Tamo junto pros próximos episódios. É o primeiro dia dele, né? Então dá um primeiro desconto dia, aqui, calma. Já quer encerrar? Esse jovem tá nervoso demais. Agora as suas considerações finais, Renan. Não, eu que agradeço o espaço, né? Tá entre amigos, conversar de uma forma franca, porque às vezes na formalidade do dia a dia, num evento, numa fala, nós não conseguimos ter essa oportunidade de conversar de forma mais franca. E às vezes gera curiosidade, né? Nossa, mas... outro dia, uma pessoa sempre acostumado a ver de terno, né? Eu tava, acho que de bermuda. Nossa, você usa bermuda? Eu falei, mas claro que eu uso. Sabe, assim, eu bebo água também, assim, ser humano. E assim, tem essa questão do cotidiano, desmistificando um pouco a figura, né? Ou às vezes do político, do diretor, enfim. Então, uma forma muito natural e também a oportunidade de relatar que as coisas na vida não vêm fáceis. Nós plantamos, nós batalhamos, eu acredito nesse caminho. E daí, no tempo certo, elas dão os seus frutos. Então, é assim, gente. Não sem passar por cima de ninguém, mas por seus próprios méritos, batalhando, trabalhando, né? Tem espaço para todos, né? Às vezes demora um pouco, como eu falei, né? No início, foram 11 anos orando. E não foi assim uma oração aleatória. Foi 11 anos orando mesmo, pedindo. Surgiram 2 oportunidades de estudar fora ao longo desse tempo. E não deram certo, porque não era o tempo de Deus. E aí... deu certo. Então é isso, né? Que bom, podemos falar um pouco da minha família, né? Que é daqui, falar um pouco do meu trabalho na faculdade, como educador, na Rede Globo, né? Os países que eu morei, viajei, enfim, né? E fica esse sentimento aí de contribuir com o Fazenda Rio Grande, né? Fico muito feliz de ver a cidade crescendo, né? Mas não é, sabe, o grande segredo é que não é a cidade, são as pessoas da cidade. Então você cria vínculos, você vê que tem pessoas preciosas, pessoas importantes, e isso faz você criar esse pertencimento aí de uma forma que você valoriza a cidade e as pessoas que estão aqui. Então, no meu trabalho na faculdade não é pela cidade, é pelas pessoas da cidade. Meu trabalho como político não é pela cidade, é pelas pessoas da cidade. Então, nessa linha assim, uma forma muito com o coração bem aberto, né? Agradeço a oportunidade. Que bom estar inaugurando essa nova etapa com vocês aí. Sucesso, meninos, né? Que seja bem proveitoso aí, tá? E vamos ver se o Andrew passa aqui no estágio probatório, né? Legal que o Andrew tá junto aí, tá? Sucesso então, Jean, Andrew, obrigado pela oportunidade. Então é isso, né? Finalizando aqui mais o primeiro CapoCast dessa nova temporada. Agradeço muito ao Dr. Renan. Realmente para mim é muito importante você estar aqui, porque tudo que eu vivencio lá hoje, eu aprendo a cada dia, né? Muito obrigado por isso, Dr. Renan. Quero agradecer também ao Alex Tizon, que preparou todo o CapoCast aqui pra gente, e também ao Eliel, que é parceiro do Alex também. Então até a próxima semana, fiquem com Deus. Valeu!